de volta ao NovoCast, o podcast do Novo. Você pode acessar o NovoCast em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Há vários instrumentos que remetem ao planejamento de uma cidade, mas quando a gente fala de planejamento urbano, nenhum instrumento tem maior relevância do que o plano diretor. E por que o plano diretor é tão relevante? Do que trata exatamente e por que movimenta tanto interesse? Vamos entender mais sobre esse importante instrumento público com os nossos vereadores convidados que estão à frente desses estudos. Felipe Camozzato, reeleito pelo Novo em Porto Alegre, e Pedro Duarte, vereador do Novo na cidade do Rio de Janeiro. Olá, Pedro, bem-vindo ao NovoCast. Pedro, depois de 10 anos, o Rio tem uma nova oportunidade de rever o plano diretor para a cidade. Qual é o objetivo central e quais são os aspectos mais importantes do plano diretor em uma cidade do porte do Rio de Janeiro? Marie, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui no NovoCast. Com relação ao plano diretor do Rio de Janeiro, a grande preocupação é como nós voltamos ao centro. O Rio de Janeiro, nesses últimos 10 anos do nosso último plano diretor, ele não seguiu o que foi orientado, quais eram as diretrizes, e se expandiu muito. Avançamos na fronteira da cidade, criamos mais residências em Campo Grande, Santa Cruz, Anchieta, muito através de Minha Casa Minha Vida, de um projeto do governo que colocou as pessoas para morarem longe dos trabalhos, longe da infraestrutura, do metrô, do trem, das escolas, dos hospitais, do saneamento. Esse modelo deu errado. Então hoje a grande discussão nossa no plano diretor é como nós trazemos de volta as pessoas ao centro da cidade e às regiões mais próximas, Benfica, São Cristóvão, Tijuca, Irajá, como nós adensamos, geramos mais moradia, colocamos mais pessoas para morar nessas regiões que têm mais infraestrutura. Esse é o grande desafio do nosso plano diretor. Oi, Camozzato. Porto Alegre tem aí mais 2 anos de estudos e debates dedicados à revisão do plano diretor antes de seguir para a Câmara. Conta pra gente quais são os temas de maior impacto social e ambiental que os técnicos e equipes de trabalho estão planejando para essa década. Oi, Marie, tudo bem? Um prazer estar falando contigo, com todo mundo que está nos ouvindo, ainda mais sobre um tema tão relevante, né? E muitas vezes deixado em segundo plano. O plano diretor é a principal legislação do município, junto com o orçamento. É um tema que toca a nossa vida de inúmeras formas, que passa desde a segurança pública, passando pela saúde, passando pela questão de estética na cidade, qualidade de vida nas calçadas, a viabilidade de empreendimentos, enfim. Então, a legislação do plano diretor ela é muito densa, né, e muito complexa também. E ela toca indiretamente ou diretamente, né, em vários aspectos sociais e ambientais que são extremamente relevantes. Por exemplo, quando você tem uma cidade menos densa, você tem uma cidade que ela se espraia mais, ela vai mais ao longo do horizonte, né? Ela vai se espalhando mais, o que encarece o deslocamento, encarece também o metro quadrado para moradia, locação, o uso dos espaços, encarece a qualidade de infraestrutura instalada, né? Encarece a instalação de infraestrutura e faz com que a de qualidade fique ainda mais cara de se manter. Ela faz com que o tempo de deslocamento na cidade aumente, gerando maior poluição, por exemplo, de trânsito. O impacto ambiental é muito maior também, porque você está usando mais área que poderia estar reservada à natureza, né, para fazer urbanização, asfaltamento, calçamento, né, concreto e por aí vai. Fica mais difícil de você manejar a questão de saneamento, eletricidade, né, telecomunicações. Ou seja, quanto menos densa uma cidade, maior é o impacto ambiental e social que ela acaba causando. E densidade está totalmente vinculada a melhor aproveitamento de uso do solo, menor custo de vida na cidade e maior produtividade daquele espaço urbano utilizado. Mas, obviamente, precisa ter cuidado sobre como urbanizar e como adensar para que não seja de qualquer jeito. E é isso que está se pensando. Pedro, o Rio de Janeiro cresceu de modo desordenado, criando problemas como a degradação do meio ambiente, os longos deslocamentos, a falta de saneamento básico, entre outros problemas. Para você, quais são os principais desafios do plano diretor e como é que esses programas vão poder auxiliar na busca de um equilíbrio na qualidade de vida das pessoas de maneira sustentável? Marie, perfeito. É exatamente isso que o plano diretor quer resolver. A cidade cresceu de forma desordenada porque ela não respeitou o último plano diretor, que não criou os instrumentos necessários para que de fato fosse seguido. Nós não fizemos uma lei de parcelamento
do solo, não fizemos uma lei de ocupação e uso do solo, deixamos simplesmente que a cidade ficasse à deriva sem esse novo regramento. O que aconteceu? A cidade cresceu para onde havia terrenos vazios. Então, desmatou-se muito, expandiu na fronteira para a região onde não tinha saneamento, onde não tinha infraestrutura, que era longe do mercado de trabalho, e aí o Rio de Janeiro conseguiu a façanha de superar São Paulo como o maior engarrafamento do Brasil. Isso é perda de qualidade de vida, isso é perda de meio ambiente, de área de lazer, de área verde. Quem perde é a cidade, que fica desqualificada do ponto de vista urbano, e nós precisamos urgentemente corrigir isso, trazendo as pessoas de volta para as regiões já estruturadas e delimitando muito bem qualquer novo crescimento, qualquer nova expansão da cidade. Camusato, qual é o envolvimento da Câmara em todo o processo de formulação do plano diretor e como você tem participado? Bom, a Câmara Municipal, ela aprova, modifica, melhora, né, e debate o projeto enviado pelo Executivo. É a Prefeitura que faz o estudo, faz o projeto, elabora e manda para a Câmara. O Legislativo, então, ele tem esse papel de não só conduzir as audiências públicas, a tramitação em comissões, como também fazer a votação e emendas ao projeto do Executivo. Desde 2017, quando eu assumi o mandato como vereador, e entendendo a importância dessa legislação, né, vamos lá, um bairro mais denso, ele se torna mais viável para os empreendedores de bairro, para o mercadinho, para a farmácia, para o restaurante, né? Um bairro mais denso, ele viabiliza diferentes modais de transporte coletivo, ele reduz a poluição, ele reduz o custo de aluguel e de metro quadrado para compra de imóvel, para locação de imóveis. Então a gente já estava com uma preocupação muito grande sobre esses temas e conseguir esclarecer isso para a população, porque em geral, densidade é associada a maior trânsito, a poluição e a menor qualidade de vida, enquanto é justamente o contrário que se verifica em diversos estudos sobre o tema. Então a preocupação que eu tenho tido como vereador desde o princípio é pautar esse debate, trazendo essa visão técnica, moderna sobre como deve funcionar uma cidade, né? Onde você não necessariamente precisa construir grandes prédios muito altos, mas você precisa fazer um bom uso do solo e um adensamento para conseguir obter o benefício que se percebe pelo cidadão em morar numa cidade onde ele consegue fazer as coisas a pé, onde ele tem muitas alternativas próximas, onde ele se sente seguro de caminhar nas ruas, onde ele tem acesso a produtos, serviços, né, com um custo baixo, enfim. Então é tudo isso que a gente tem que olhar agora no plano diretor e fazer essas devidas flexibilizações e modernizações da lei. O zoneamento que precisa ser mais flexível, índice de aproveitamento do solo que precisa ser melhorado, a questão de você poder ter diversas atividades econômicas dividindo o mesmo espaço, fazer essa mistura e por aí vai. Pedro, o secretário de Planejamento Urbano do Rio tem pontuado um erro do último plano diretor da cidade que não regulamentou diretamente os instrumentos urbanísticos. Você pode explicar para a gente que questão é essa e qual é o real impacto dela? Claro, Maria. Inclusive, eu estou concluindo agora meu TCC na pós de gestão pública do INSPER e estou tratando exatamente desse ponto. Os instrumentos urbanísticos principais são, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito de construir e também a operação urbana consorciada. No Rio de Janeiro, nós não regulamentamos. O plano diretor ele previa, falava, existe a outorga onerosa, existe a transferência do direito de construir, mas depois serão regulamentadas por lei própria. E essas leis nunca vieram. Então nós passamos 10 anos sem ter a outorga onerosa, sem ter a transferência do direito de construir. São Paulo, já no plano diretor deles, colocou regulamentado, tudo descrito. Então não precisou de uma nova lei para que a cidade, para que a iniciativa privada pudesse se valer desses instrumentos urbanísticos, que já renderam aos cofres de São Paulo bilhões de reais. Mais de 2 bilhões de arrecadação através do uso da outorga onerosa, que facilita o investimento na cidade, é uma nova forma de financiamento. Já foi regulamentado também em Belo Horizonte, várias outras capitais do país. É uma bola muito fora do Rio de Janeiro, que a gente não tenha regulamentado, tenha passado 10 anos sem esses instrumentos que são muito modernos, e vamos corrigir isso nesse plano diretor de agora. Camusato, a Prefeitura de Porto Alegre criou um plano diretor exclusivo para o Centro Histórico de Porto Alegre. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto e o que a cidade pode ganhar com isso.
O projeto do Centro Histórico é um projeto que é para ser o primeiro passo da revisão do plano diretor como um todo. A Prefeitura de Porto Alegre está atrasada, inclusive, na revisão, já era para ter acontecido na gestão anterior, no governo anterior, que não conseguiu encaminhar a tempo, e agora, então, nós estamos aí correndo contra o tempo para conseguir vencer, e foi dado um prazo máximo aí de 2023 para estar tudo votado. Então, nesse primeiro ano, nós votaremos, ainda uma perspectiva de primeiro semestre, esse plano diretor do centro. A ideia é fazer um plano diretor específico para o centro que ele permita a revitalização do centro histórico. O centro de Porto Alegre está bastante degradado, ele ainda tem muitas, assim como vários centros urbanos no Brasil, né, a gente tem uma característica de algo que foi pujante no passado e que hoje já não é mais o local de maior referência comercial, residencial e por aí vai. Então ficou degradado, muito morador de rua, né, e outras peculiaridades, né, seja uso de droga, seja prédios abandonados, imóveis abandonados e tudo mais. Então a ideia do plano do centro é, primeiro, conseguir fazer a revitalização dos espaços públicos para dar uma noção de qualidade de vida na área pública e permitir contrapartidas melhores nas áreas privadas para que se incentive a construção civil a voltar para o centro e poder fazer melhor aproveitamento dos terrenos. Então pegar as quadras onde já tem um prédio de uma determinada altura e permitir que em terrenos que hoje já tem saturação máxima de construção, eles possam construir mais na medida daquele prédio mais alto daquele quarteirão, ou seja, incentivando o retrofit, incentivando o desenvolvimento de construção civil também na região e permitindo que, como contrapartida, sejam feitos investimentos em calçamento, iluminação, e outros mobiliários urbanos que agreguem na qualidade de vida do cidadão. Além disso, está se pensando em uma redução de impostos para fomentar a instalação de atividades econômicas em prédios históricos identificados pela Prefeitura. Pedro, em março, a Prefeitura fez um chamamento público para a participação da revisão do plano diretor que iniciou em 2018. Conta pra gente como é que foi a sua participação, no que esse encontro resultou e o que mais vem por aí. Obrigada, Pedro, pela sua participação aqui no NovoCast. Marie, a participação da população tem sido muito importante no plano diretor e é um mandamento do Estatuto da Cidade, da Constituição. Planos diretores têm obrigação de serem participativos, inclusive já teve lei urbanística caindo porque não respeitou isso. Então, em função da pandemia, boa parte dela tem sido pelo meio online. O secretário Fajardo organizou enquetes, mais de 10 mil pessoas já participaram. Eu tenho divulgado pelas minhas redes sociais, encaminhado sugestões, feito reuniões. Inclusive, convidei o próprio secretário, que participou de uma reunião com os filiados do Novo, aqui no Rio de Janeiro. Foram mais de 60 presentes na nossa conversa e precisamos muito avançar nisso. Hoje a Prefeitura tem grupos de trabalho que debatem os temas em separado. Tem, por exemplo, o Plano de Trabalho das Diretrizes, o GT da LUAS, que é Lei de Uso e Ocupação do Solo, tem do parcelamento. Cada grupo de trabalho vai avançando numa pauta. A sociedade civil se inscreveu, foram mais de 100 associações que participam desses grupos. Nossa equipe técnica, nossa assessoria também participa, eu participo. Então, esses grupos de trabalho que vão resultar no plano diretor. E aqui na Câmara foi criada a comissão do plano diretor, que está avaliando o resultado do último e já preparando o próximo. Eu estou vice-presidente nessa comissão e recebemos aqui semanalmente, pelo menos uma vez, o secretário Fajardo, às vezes duas, já discutindo o Rio de Janeiro através das áreas de planejamento, a P5, a P4, a P3, a P2, a P1, e também os demais projetos que vêm junto, como o Reviver Centro, PLC 136. Estamos avançando muito nessa pauta, com muita participação e governança, que é do jeito novo que tem que ser, e a gente tem cobrado muito, e felizmente nessa pauta o secretário tem correspondido. Muito obrigado, é um prazer estar com você aqui no NovoCast, no aguardo do próximo convite. Sucesso! Camusato, como é que a população pode contribuir dentro desses projetos do plano diretor para uma Porto Alegre melhor? Muito obrigada pela participação, Camusato. A melhor forma de participar, né, no caso de Porto Alegre em específico, o site da Prefeitura tem lá as informações sobre o plano diretor, onde são divulgadas as rodadas, né, de reuniões com o conselho, reuniões públicas, onde você pode fazer suas contribuições, você pode ouvir, você pode participar, sejam elas presenciais ou online. A maior parte está sendo online, inclusive. Além disso, durante a tramitação do projeto na Câmara, você vai ter audiências públicas também, vai poder fazer contato com o vereador, sugerir
modificações. E acho que uma das coisas mais importantes para nós termos em mente, enquanto cidadão, é que esse é um processo muito importante que a cada 10 anos que é revisto. Ou seja, quando a gente está definindo um plano diretor, nós estamos definindo, de certa forma, como a cidade vai se desenvolver pelos próximos 10 anos. E aquela noção de uma cidade que precisa se espraiar, que é dependente do carro, né? Que não pode ter construções muito altas, é uma noção de século passado, que nós já vencemos, já vimos que isso torna a cidade cara, o transporte coletivo caro, os deslocamentos na cidade distantes, a poluição acaba sendo regra, né, visual, do ar, a sonora, e que a gente precisa mudar essa lógica. A lógica moderna é uma lógica justamente de colaboração, de mixagem de atividades econômicas, onde você pode morar perto de onde você trabalha, onde você pode ter diferentes modais a seu dispor, seja a pé, seja de bicicleta, seja de aplicativo, seja de transporte coletivo, né, onde a gente consegue justamente pensar num zoneamento que seja muito mais integrado do que aquele onde separa o que é só comercial, o que é só residencial e deixa tudo muito engessado. Enfim, a melhor forma de colaborar, então, é ajudando a esclarecer sobre esses pontos, porque, obviamente, muita gente pouco informada sobre a importância de um plano diretor acaba caindo na falácia de que densidade é ruim, isso pune as pessoas, reduz qualidade de vida, enquanto é justamente o contrário que acontece. Muito obrigado pelo convite. Terminamos mais esse episódio do NovoCast. Muito obrigada a todos que nos ouviram. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos. Doe ou filie-se em novo.org.br. Adquira também os produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.